Estão conseguindo ver a imagem? Sim. Sim? Sim. Então vamos lá. Sim. Então a gente parou lá em terminologia, correto? Sim. Sim. Deixa eu passar aqui. Viado! Eu tô toda enrolada, eu já falo contigo, calma aí. Tinha que ser, né? Ai, você não faz isso, não é ela. Eu tô dando aula, já falo contigo, calma aí. Foi mal, gente? Eu esqueci desse negócio, gente. Ó, as terminologias, isso aí tudo tem na apostila, que são os prefixos, sufixos e cirurgias. Então, quando a gente tem relacionado... Deixa eu voltar aqui. Quando a gente tem os prefixos, né? Se vocês derem uma olhadinha na apostila, vão ver como é que funciona, tá? E os sufixos são os finaizinhos, mais as cirurgias. Estão com a apostila aí, ó? Sim. Sim? Então aí vocês conseguem ver onde eu tenho a classe aí, ó, dos sufixos, prefixos, né? E as principais cirurgias, né? Então aí vocês conseguem identificar. Algumas terminologias, né, relacionadas ao procedimento cirúrgico, eu não costumo cobrar, tá? Mas algumas que eu começo a falar muito, né? Apendicectomia, hérnia, colicistectomia, tá? São algo que vocês também lidam no dia a dia e vocês subentendem que vocês conhecem um pouquinho, né? Quem nunca teve aí uma colicistectomia ou conhece alguém que teve, tá? Uma colicistite, quem nunca que teve. Muitas vezes vocês não sabem a terminologia, mas vocês sabem o significado. Então, muitas das vezes eu acabo pedindo para vocês correlacionarem, tá? Para poder saber o que que é. Então, vale a pena, claro que vocês não vão aí gravar, né, essas terminologias todas. Isso aí mesmo é só com o tempo. Nem eu sei todas, tá? Então, eu vou pedir só algumas, tá? E é o que eu mais sinalizar para vocês, provavelmente vai ser o que eu cair na prova. Já tô sinalizando, tá? Hashtag fica a dica. Foi? Foi. Vamos lá. Deixa eu voltar. Então, a gente começa a falar daquele cara, né? Que ele é o pica das galáxias. Pera aí, rapidinho. Ô, Jorge, deixa eu ver te falar, eu tô dando aula, cara. Meu filho tá no Free Fire gritando. Viva minha vida. Tô no Free Fire, tô dando aula, Tá cara. no Free Fire, né? Peguei no Fraga. Tá tendo gravado, tá? Viva minha tropa. Bate bem não, esqueci de dar o remédio dele hoje, gente, relaxa. Antidepressivo. Tá com depressão. Vamos lá. Quer mais água? Então a gente... Não, tô com a garrafa aqui, obrigada. Se quiser encher, eu agradeço aqui, ó. Não. Tá bom. Então a gente começa a falar daquele rapaz que ele é o cara dentro do centro cirúrgico. Vou sinalizar para vocês que ele é o que ganha mais, tá? Dentro de uma equipe cirúrgica. Além do cirurgião e do auxiliar, é ele que acaba ganhando mais, tá? Ele sabe muita classe medicamentosa, então ele precisa anestesiar o paciente para ele poder não sentir dor. Ele precisa saber qual é a medicação, se o paciente tiver algum tipo de complicação, que tipo de medicação é utilizado. Quando a cirurgia acaba antes do tempo dos sedativos, ele precisa saber qual é o antagonista, qual é a medicação que está sendo utilizada. Então, eu sempre costumo dizer que abaixo de Deus, o anestesista, ele é o cara. Ele tira e te dá a sua vida de volta. No fato de tirar, é o fato dele te anestesiar e você não sentir nada e muitas das vezes você acaba não lembrando de nada, tá? Quem já fez algum procedimento cirúrgico ou que já pariu aí sobre efeito de, no caso, cesárea, parto cesárea? Alguém já fez alguma cirurgia? Que precisou ser anestesiado?
Oi, Nayara. Eu fiz coletagem, né? Que fala. Curetagem, isso. Né? Você aí eu acaba tive- não sentindo nada, né? Eu também. Bom, Só que eu acho que não apaga totalmente, né? Porque, sério que eu falei quando eu tava dormindo, porque eu tava com medo de apagar tudo. tem algumas medicações, né, que ele não te apaga totalmente. Você consegue ouvir, né, você vê, mas ele não te ceda completamente, como se fosse aí uma hack, tá? Uma anestesia geral, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas a gente consegue, tá? Então, ó, anestesiologia nada mais é que é o anestesista, tá? Prestem atenção, quando eu falo de anestesia, tá? O que é? É caracterizado pela perda da sensibilidade dolorosa, com a perda de consciência e certo grau de amnésia. Essa é uma resposta completa, tá? Ao passo que a analgesia é a perda da sensibilidade dolorosa, com a preservação do estado de consciência, pode ser causado por estado patológico diverso ou provocado artificialmente por um agente aí anestésico. Então, eu estou sinalizando para vocês que anestesia nada mais é que... Então, ó... Deixa eu pegar aqui um negocinho. É isso aqui. Ih, o negócio é bem coisinha. É perda de sensibilidade dolorosa, tá? Com a perda de consciência e um certo grau de amnésia. Essa é a resposta correta. Foi? Deixa eu anotar, professora, porque não tem aqui na apostila, não. Tem sim, Chuchu. Não tem, não. Anestesia, anestesiologia, olha aí, ó. Não tô achando, não. Isa, vê a página. Página 8. Página Ah, 8. tem sim, professora. Tem sim, desculpa. Tem sim. Eu tinha tem aqui. certeza. Achei. Achou? Sim. Então, ó, anestesiologia é conhecido como vulgo aí anestesista, que os dois são certos, tá? Ele é caracterizado pela perda da sensibilidade dolorosa, com a perda de consciência e um certo grau de amnésia. Essa é a resposta completa. Lembrando que meia resposta, meio ponto. Isso. Nada mudou, tudo continua a mesma coisa, tá? Tipo de anestesia, a gente temos a geral e a local, que a gente vai falar um pouquinho dela agora, tá? Os diferentes tipos de anestesia se dividem em dois grupos. Anestesia, que é o de consciência, que é aquela geral, aquela que você, né, não tem consciência daquilo ali que você está fazendo, você acaba tendo um grau realmente de amnésia, você não lembra, tá? As partes do corpo sendo peraí. Anestesia de consciência é aquela geral. E as partes do corpo sendo como local ou, né, conhecida como regional ou local. Então, o que seria isso? Tem quando a gente faz um cortezinho e o qual é dado os pontos, né, para poder aproximar as bordas. Isso pode ser regional, é considerado como local. Estou dando anestesia ali no local, porque anestesia a gente tem diversos tipos, que é o que a gente vai falar agora. Uma classificação frequente usada para assistência da anestésica é a seguinte. Então, ó, eu tenho anestesia geral, pode ser entendida como um estado reversível de ausência de percepção dolorosa, relaxamento muscular, depressão neurovegetativa, inconsciência, resultante da ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso. É aquela que você literalmente é apagado, você não lembra de nada, você não sente nada. Eu tenho anestesia por inalação, são os anestésicos líquidos que podem ser administrados pela mistura de vapores, né, que é o oxigênio e o óxido nitroso, que eu já falei para vocês que seria esse óxido nitroso. Aquela saidinha, né? Quais são as saídas de gases que eu tenho dentro do centro cirúrgico? Quais são elas? O oxigênio. Oxigênio. O gás nitroso. Óxido nitroso. Mais uma. Vácuo, mais uma. E? Ar comprimido. O ar comprimido, boa. Então, quando tem o óxido nitroso dentro do centro cirúrgico, ele também é feito com, ele também tem uma ação de efeito aí anestésico, que é aquele azulzinho, né? Então, a gente pode dizer que muitas das vezes os gases por inalação é utilizado mais em crianças, tá? As crianças que são mais utilizadas esses gases.
Quando a gente coloca o paciente, né, em ventilação mecânica, que ele é entubado por aquele carrinho que eu apresentei para vocês, ele também entra como óxido nitroso. Então, ele está ofertando, além de fazer as medicações endovenosa, ele também é feito aí quando ele está entubado, fica na utilização de óxido nitroso também. É os dois juntos, tá? Oxigênio e óxido nitroso. Eu preciso manter aí nível de oxigenação adequada, correta desse meu paciente, porque uma vez que é administrado as medicações lá no geral para ele poder não sentir nada, então automaticamente os níveis deles podem diminuir. Então, por isso que é ofertado também oxigênio. Então, é através de máscara que são feitas essas inalações, tá? Geral, por inalação, vias aéreas superiores, tá? A anestesia geral endovenosa pode ser produzida pela injeção intravenosa de várias drogas. Pegou acesso venoso e ali é feita as medicações. Quem nunca fez uma endoscopia, né? Então, ali eles fazem ali um pré-anestésico para você poder não sentir nada na endoscopia, né? Que são medicações, são drogas anestésicas, mas que você acaba, o efeito dela é rápido, tá? Dormonide, fentanil, além de ser analgésico, ele também funciona também como uma anestesia, mas aquilo ali, o efeito dele é rápido, tá? Não sei se vocês lembram, na época do Michael Jackson, né, que acabou dizendo que ele morreu por overdose por conta das medicações. Ele já utilizava o Propofol, que é como a gente diz, né, dentro de uma unidade hospitalar, que é o leitinho do Michael Jackson, porque ele era viciado, porque ele sentia tanta dor, que ele acaba utilizando esse tipo de droga, tá? E ela é feita endovenosa. O uso dela é instantâneo. Você foi administrado na veia, automaticamente o paciente ele apaga, tá? Anestesia local, caracterizada pela administração de anestésico, no local, nas mediações dos axônios, foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então, se eu tenho uma sutura, se eu me cortei e aquelas gordurinhas ficam para fora, então ali nas laterais é administrado o anestésico, né? Quem já viu sutura, então isso é um anestésico local. É administrado com uma seringa de 1 ml, com uma agulhinha 13 por 4,5, que é aquela marronzinha, e depois ele vai lá e dá o ponto com mononylon, tá? A anestesia regional são os agentes anestésicos injetados nos nervos ou arredores deles, de modo que anestesiar é a área que elas sejam mais enervadas. Então a gente pode dizer que quando o paciente ele vai numa emergência e a unha, vamos dizer assim, ela está encravada, se eu for tentar dar uma anestesia, quem só faz isso, vamos lá. Só quem pode fazer anestesia é o anestesista, tá? Dentro de uma unidade hospitalar. Mas ninguém, é ele. Só que quando eu falo de anestesia local ou anestesia regional, os médicos plantonistas, eles têm um respaldo de estar fazendo essa anestesia local, tá? Ali nas mediações ou até mesmo no nervo. Exemplo, unha encravada. Se ele for dar uma anestesia, poder tentar tirar aquela unha, ele não vai conseguir, porque está muito inflamado. Então, ele precisa pegar o nervo. É igual o dentista. Para ele poder tirar a raiz do seu dente, ele precisa aplicar aquele anestésico. Então, ele precisa anestesiar ali aquela raiz, os nervos, para você não sentir dor. É a mesma coisa. Conseguiram entender? Sim, não? E a anestesia espinhal, a gente pode considerar que é a mesma da anestesia geral, tá? É epidural ou peridural, injeção de anestésico no canal da medular, né, no espaço, e o redor entre a dura mater, tá? É como se fosse na coluna. Ele tá fazendo aquela administração de anestésico. Foi? Então, vamos lá. Quem pode administrar medicamentos anestésicos dentro do centro cirúrgico? Somente o anestesista. Tá. Se chegar numa emergência, que tipo de anestesia o plantonista ele pode fazer? O médico de plantão pode fazer? Local, regional? Dia local e regional. E regional, tá? Ou até mesmo quem vai ao dentista e precisa extrair um dente. Ali também é feito a anestesia regional, tá ok? Precisa pegar nervo. Conseguiram entender? Sim. Vamos lá. A única pessoa que prescreve o pré-anestésico é o anestesista.
não é cirurgião, não está escrito, mas eu estou sinalizando para vocês, tá? Não é médico, não é o cirurgião, não é o cirurgião auxiliar, é o anestesista. Ele é o único que pode prescrever as medicações pré-anestésicas. O que seriam essas medicações pré-anestésicas? Ele vai ter diversas cirurgias, né? Quando eu tenho um montão de cirurgia no mesmo dia, é chamada de cirurgia o quê? Ela tá ali programadinha, tudo bonitinha. Cirurgias. Eita, pode falar um de cada vez. Ninguém? Ai, fugiu da minha cabeça agora, professora. Quais são os tipos, como são classificadas as cirurgias, então, melhor dizendo? Ninguém? Não creio nisso. Vou arrebentar essa professora da aula passada. Como são classificadas as cirurgias? Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo, Cirurgia Marcilene. eletiva para uma Eletiva, de urgência, né? Isso. Emergência, paliativa. Só. Como são classificadas as cirurgias? Eletiva, urgência e emergência. Como são classificadas as cirurgias de acordo com o seu tratamento? São perguntas diferentes. A classificação é eletiva, urgência e emergência. Eletiva é aquela que é programada, agendada. E a de urgência? que pode ser É, de 24 aguardada a de 24 a 48 horas. Isso. E a de emergência? Tem que ser Imediato. Imediato. Tá? Marcilene, conseguiu entender? Consegui, professor. Tá? Essa que você falou, paliativa, é de acordo com o tratamento, é diferente, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Foi. Quem pode prescrever pré-anestésico mesmo? Somente os médicos. Somente o anestesista. Mais ninguém. Só o anestesista. Não tem médico plantonista, não tem cirurgião auxiliar, não tem cirurgião. É apenas o anestesista. Ele é o único que prescreve as medicações pré-anestésicas. Então, vamos lá. Voltando ao que eu estava falando. Quando eu tenho umas cirurgias eletivas, aquelas que são agendadas, né, no decorrer daquele dia, então, muitas das vezes o paciente ele chega ali junto. Então, uma pode ser 13 horas, a outra pode ser 15h30. O médico anestesista, ele passa no quarto e ele prescreve esse pré-anestésico. Daqui a tanto tempo, ele coloca assim, Dormonide, 5 gramas, administrar às 15h30. Então, às 15h30, eu vou ter que dar aquela medicação, esse pré-anestésico para esse paciente. Esse pré-anestésico, muitas das vezes, deixa o paciente assim, meio grogue, é como se ele tivesse bebido todas. Então, quando sabe que o paciente ele é um pouco agitado, né, o anestesista ele prescreve aí esse pré-anestésico, poder dar uma acalmada nesse paciente. O único que prescreve é o médico anestesista. Foi? Foi. Bom, a gente passa para a central de material de esterilização, né? Para que serve? Qual é a finalidade? A importância de ter uma central de material dentro, né, do centro cirúrgico e quem fica naquele setor. Eu costumo dizer para vocês que dentro do centro cirúrgico, né, o coração do centro cirúrgico é a central de material de esterilização. Se alguma pinça estiver contaminada, se ela não tiverem feito, né, a esterilização correta ou a desinfecção correta, vai ter contaminação no paciente. Se tem contaminação no paciente, automaticamente, né, se eles souberem que veio do procedimento cirúrgico, tem um processo dentro da unidade. Então, é feito desta forma. Então, central de material de esterilização é o coração do seu cirúrgico. Tudo ali precisa ser feito passo a passo e no seu tempo, tá? Para que serve? Poder esterilizar os materiais. Qual é a finalidade? Não ter aí contaminação relacionada aí aos materiais.
É importante ter uma central de material de esterilização? Sim, sempre nessa vida, tá? Centro cirúrgico não funciona sem central de material de esterilização. Ele é conhecido como CME, tá? Central de Materiais de Esterilização. E quem fica no setor? Técnico de enfermagem e enfermeiro, somos nós profissionais, tá? Bom, central de material de esterilização é uma unidade funcional, apoio técnico responsável pelo processo de produtos, né, para a saúde de serviços de saúde. Então, ó, quando eu falo central de material de esterilização, eu estou afirmando para vocês que ele é unidirecional. Aonde passa material contaminado, não pode passar material estéril. Então, é uma porta de entrada, depois uma porta de saída. Aonde passa material contaminado, não pode passar os materiais sujos, tá? Ele é unidirecional, então é via de mão única mesmo. É como se fosse uma indo e uma vindo, tá? Eu tenho as classificações. É aquele que realiza o processamento dos produtos, né, para a saúde, não crítico, semicrítico, crítico e com formação de complexos passíveis do processamento. Já a classe 2, ele é aquele que realiza o processo de produtos para a saúde, não crítico, semicrítico e crítico, de conformação complexa, não complexa, passíveis de processamento, tá? Então, a gente precisa estar relacionando isso. Essa classe 1, classe 2 é mais na prática. O que eu quero que vocês saibam relacionado à CME é o seguinte. Ela é classificada como unidirecional. Aonde passa material sujo, não pode passar material esterilizado. Deu para entender até agora? Foi? A estrutura física, tá? Eu tenho a classe 1, que é a barreira técnica, utilizados na unidade básica de saúde. Exemplo, as bancadas separadas por pia ou lados diferentes de uma mesma sala. A classe 2, que é a barreira física, né, que são os hospitais, com o objetivo de evitar, né, o cruzamento de artigos. Por isso que a gente diz que ele é o quê? Ele é um fluxo unidirecional. Aonde não passa sujo, não pode passar o limpo. Principal princípio que permite o fluxo unidirecional dos artigos da CME. Ele é classificado como classe 2. Classe 2 é a barreira física, os hospitais com o objetivo de evitar o quê? A contaminação, né? Aí onde eu tenho os artigos contaminados para poder passar os artigos aí não contaminados, que são esterilizados. Bom, eu tenho a área de recepção da limpeza, que é o setor sujo, a área de preparo de esterilização, que é o setor limpo, a área de desinfecção química, quando aplicável no setor limpo, a área de monitoramento dos processos de esterilização, setor limpo, a área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados, setor limpo. Vamos lá ver como funciona. Eu acho que tem bem alguém com o som ligado, tá bem dando interferência. Marcelene, acho que é bem você, Chuchu. Pessoal, isso. Então, como funciona? Aqui, lembra que eu apresentei para vocês as salas dentro de uma unidade hospitalar, que são as salas que são realizados procedimentos cirúrgicos? Então, ó, são diversas salas. Eu tenho a central de material de esterilização. Realizou o procedimento cirúrgico, eu preciso pegar todos esses materiais, essas pinças, os materiais que foram utilizados no paciente. Muitas das vezes eu faço uma desinfecção ou eu posso fazer uma esterilização. Isso foi falado lá em Fundamentos de Enfermagem. Falei sobre vocês sobre isso. O que era asepsia, o que era antisepsia, o que era infecção cruzada, infecção hospitalar, infecção comunitária. Falei de esterilização, falei de contaminação, falei de potencialmente contaminada e falei, né, relacionado a esterilização e desinfecção, que é o que a gente vai utilizar agora em clínica cirúrgica. É como se fosse assim, ó. Eu almocei e eu não posso colocar o meu prato todo sujo, resto de comida, dentro da pia. Se eu colocar dentro da pia, vai acontecer o quê? Vai entupir, né? Muitas das vezes não tem aquele ralo. Quando a gente leva para a prática dentro da clínica cirúrgica, é a mesma coisa.
aquelas pinças estão todas sujas, com resíduos biológicos, eu não posso mandar direto para a central de material de esterilização. Existe aquele lugarzinho, lembra, Dorimar, quando eu falei de expurgo? O que era o expurgo? Dorimar, Sim. tá aí? O que é um Eu tô aqui, expurgo, Lisa. Dorimar? O que é um expurgo, Dorimar? Não, você falou lavabo, não foi não que eu procurei essa palavra? Ah, Expurgo. lavabo. Mas o que é um Lavabo, lavabo é. mesmo? Então, é uma pia gigantesca, né? Ah, Para a higienização. higienização de quem? Higienização. Das Mãos. mãos. É. Das mãos. Isso, ali eu faço lavabo. E quem sabe me dizer o que é expurgo? Eita, todo mundo voltando. Oi, Nayara. É o lixo biológico, né? Os restos biológicos. Isso, é onde são desprezados aí os resíduos biológicos. Então, é a mesma coisa, ó. Realizou o procedimento cirúrgico, ali eu tô cheio de resíduo biológico e eu preciso tirar aquela sujidade, aquele grosso, propriamente dito. Então, existe uma pia com uma torneirinha e ali eu tiro aquele excesso. Deixo essas pinças secando e preciso mandar ela para o central de material de esterilização. Por quê? Aonde eu tenho a sala de cirurgia, logo após eu tenho um expurgo, onde são colocados os resíduos biológicos. Na central de material de esterilização, eu não tenho expurgo. Por isso que eu preciso tirar aquele grosso antes de mandar para a central de material de esterilização. A instrumentadora traz, deixa ali em cima da pia, eu tiro aquele grosso porque é onde tem que cair, né, esse resíduo biológico que é o expurgo, deixo secando, coloco, ou eu vou passar de sala em sala, ou existe um monta-carga, que eu vou apresentar para vocês agora, e ali eu coloco as pinças para não poderem sofrerem o processo de esterilização ou alguns materiais que precisam sofrer o processo de desinfecção. Então, vamos lá. Deu para entender até aí? Sim? Então, ó, as pinças chegaram, tá? É a mesma coisa quem tem mania. Primeiro eu lavo o prato, depois eu lavo o copo, deixo tudo separadinho, não lavo nada bagunçado, certo? Deixo a faca para cá pro cantinho, porque eu posso me cortar na hora de eu pegar o prato. Então, primeiro eu faço o quê? Processos básicos para a central de material de esterilização. Eu tenho uma inspeção, eu preciso olhar, né? Tem umas suturas, eu tenho a lâmina que ela pode fazer a incisão, que são aqueles cortes, né? Aquela abertura, uma exerese, que são as aberturas, e eu preciso, o meu cirurgião ele utiliza. Para eu poder não me cortar, a instrumentadora ela também tira, tá? Muitas das vezes elas tiram aquelas agulhas, porque muitas vezes fica no porta-agulha ou fica na lâmina de bisturi, ela retira aquilo ali, justamente para a gente não pegar aquilo ali e se cortar. Então, primeiro tem que fazer a inspeção. Faça a limpeza, né? É aquele grosso igual eu tô limpando um prato. E eu preciso preparar. Quando eu falo no preparo, ele já é mandado para a central de material de esterilização. Esse material, essas pinças, elas precisam ficar imersas, muitas das vezes, no desencrostante ou no enzimático por 40 minutos para poder conseguir sair aquele resíduo ali biológico, que são aquele sangue, aquelas secreções que ficam muitas das vezes na cerda das pinças, naquelas dobrinhas ou até mesmo na junta. Então, o desencrostante ou o enzimático, a finalidade dele é isso, é retirar aquilo ali que está bem escondidinho. Depois a gente vai limpar. E a gente precisa preparar. Então, eu vou preparar, ficou 40 minutos, tiro, deixo secar, vou embalar, depois vou colocar na autoclave para poder sofrer o processo de esterilização e depois eu preciso armazenar esses materiais de formas certinhas. Porque se esse grau cirúrgico furar, ele pode acontecer o quê? Ele vai contaminar as pinças. Então, muitas das vezes a gente acaba utilizando 2. Espera aí que eu tenho aqui para poder mostrar para vocês o que eu estou dizendo. Olha, isso aqui é um grau cirúrgico. Ó.
Aqui é um plástico, tá? Ele é bem resistente. Daqui atrás ele é um papel, que se ele molhar, ele vai contaminar quem está aqui dentro. Então, muitas das vezes, o que a gente faz? A gente coloca 2 graus cirúrgicos, tá? Um dentro do outro. É como se fosse isso aqui, ó. Coloquei uma pinça aqui dentro. Acho que isso aqui é uma pinça. Coloquei a pinça aqui dentro. Vocês mais à frente vão ver que a minha seladora vão selar. A gente dobra e coloca ele dentro do outro grau cirúrgico. Tá? Ele vai ficar mais o quê? Ó, resistente, tá? Então, eu tô protegendo a minha embalagem. Essa aqui de dentro, o cirurgião, o anestesista, mentira. O cirurgião ou a instrumentadora, ela pode encostar, uma vez que ela tiver com a luva estéril. Ela só não pode pegar nesse grau que está lá de fora. Por quê? Sou eu que dou a ela. Então, eu preciso abrir e ela vai lá e pega. Esse aqui ela pode encostar. Então, por isso que a maioria das pinças a gente coloca 2 graus cirúrgicos, para preservar, para poder não furar. Então, isso aqui fura com facilidade e molha com facilidade. Ainda mais por conta da autoclave, tá? Conseguiram entender? Já falei aqui para vocês, de modo resumido, o que é uma inspeção. Verificação das condições de artigos, segurança do trabalhador, artigos passível, né, no caso possível, de desmontagem, fácil de desmontar, tá? A limpeza, remoção da sujidade, biofilme, né, que são aquelas secreções, e remoção e redução de micro-organismo, porque eu tô tirando aquele grosso ali primeiro. O preparo, ele envolve a secagem, que é a remoção da umidade, né, que são aquelas gotinhas de água. Para eu poder esterilizar as minhas pinças, elas precisam estar sequinhas, secas, tá? Conforme elas forem esterilizando molhadas, elas vão enferrujar, e isso acaba sendo de responsabilidade nossa, porque nós não secamos as pinças direito. Ar comprimido, né, que é o tratado ou o nitrogênio, tá? Muitas das vezes são utilizados para poder secar. Se eu não utilizo a compressa, é como se fosse uma saidinha de ar. Então, ali a gente é como se fosse um ventinho, né? Você bota na pinça e ele acaba secando. Isso aqui, o ar comprimido, né? O tratado, é diferente daquele ar comprimido que eu estou dizendo para vocês lá na primeira aula. É uma saidinha de ar mesmo, com o ventinho para poder secar. Isso quase não se tem nas unidades, tá? Geralmente a gente deixa secando mesmo, depois a gente passa uma compressinha e bota para esterilizar. Tecido de algodão. Se vocês perceberem, alguns materiais eles ainda são envolvidos com tecido. E isso não é errado. Pode envolver também. Mas agora a gente tem o TNT, né? Ele é descartável, né? Abriu, jogou fora. Já o de tecido, ele pode sofrer o processo de esterilização para poder guardar, sem problema nenhum, tá? E são as estufas, né? Muitas vezes quem tem estufa aí são a galera do dentista, quem trabalha em dentista. Nosso acaba sendo como uma autoclave. Foi? A embalagem, a finalidade dela, manutenção da esterilidade. Então, o grau cirúrgico, né? O meu material, a minha pinça, ela fica estéril aí até 6 meses. Lembrando que é de mulher para mulher, Marisa. Cada unidade hospitalar, né? A sua central de material de esterilização, ela vai agir de uma forma, tá? Ou ela vai colocar para 6 meses e o tecido acaba colocando para 3 meses, que são a caixa, tá? Então, aqui na prática, o grau cirúrgico fica 6 meses. Já a caixa, que são envolvida com TNT ou com campo, né, com tecido, aí tem uma durabilidade de 3 meses. Proteção para transporte de armazenamento. Aonde passa o sujo, não passa o limpo. Então, ele precisa ser armazenado de forma perfeita. Se o grau cirúrgico estiver todo amassadinho, não adianta. A gente só está desperdiçando material, tá? E o cirurgião ou a instrumentadora, na hora de pegar o material, na hora de abrir, ela não vai utilizar porque vai ver que a embalagem ela tá toda o quê? Toda danificada. Igual aquele biscoitinho de polvilho que fica todo amassadinho. Não adianta, ela não vai estar utilizando. A gente só vai ter que abrir e fazer todo o processo de novo, tá? Providenciar a transparência asséptica dos artigos, né, que são a primeira geração, que são a base de celulose, e a segunda geração, que são a celulose com reforço de fibras sintéticas, né? Aí são tipos de armazenamento que a gente acaba colocando ali. As embalagens de tecido é 100% algodão, tá? É de tecido mesmo, igual esses tecidos que vocês costumam ver quando o cirurgião ele coloca aquele capote, é esse mesmo tecido, tá? Ou
papel grau cirúrgico, que é esse aqui que eu estou dizendo para vocês. A embalagem do prazo de validade é influenciado pelos fatores: número de manipulação, local de armazenamento e tipo de embalagem. De mulher para mulher, Marisa, cada unidade ela vai determinar com o tempo de validade. O máximo aí do grau cirúrgico é até 3 meses. Mas dependendo da sua rotatividade, né? Aí pode levar até um pouquinho mais de tempo ou até mesmo menos tempo. Conseguiram entender? Bom, eu preciso esterilizar os meus materiais. Então, não é assim, né? O que tem dentro desse autoclave para poder fazer uma esterilização perfeita? Então, quais os tipos de esterilização que tem dentro de uma autoclave? Eu tenho aí, ó, né, o vapor saturado, que é sob pressão, peróxido de hidrogênio, óxido de etileno. Essas são as 3 formas de eu estar esterilizando as minhas pinças, os meus materiais. Então, vamos lá. O vapor saturado por sob pressão é considerado o mais seguro, que realiza a redução de micro-organismos e artigos utilizados, né, com calor e umidade. Ele joga um golpe, né, de umidade mesmo, ele chega a molhar, mas depois ele faz a secagem. Então, quando a gente pega o material dentro de uma autoclave, ele precisa estar sequinho. Se ele estiver molhado, ou a autoclave, que eu digo molhado, é o papel, tá? Ou dentro ele estiver suado. Quando ele está suado ou molhado a embalagem, automaticamente meu material está contaminado, tá? Calor e umidade, que acaba provocando termorregulação das suas proteínas, tá? Processo: remoção do pacote, do ar de pacote, injeção de vapor saturado, secagem em ciclos repetitivos, tá? Então ele molha, ele seca ali o tempo todo. Esse é um dos mais seguros, tá? Não que o outro não passe, né? Não possa ser. Todos podem, mas só que esse é um dos mais seguros, tá? Peróxido de hidrogênio, né? O custo-benefício aí é um pouquinho mais alto, então a gente acaba utilizando essa autoclave aí, né? Que é melhor e é eficaz também. Reduz o número de micro-organismos. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando eu falo que meus materiais estão sofrendo um processo de esterilização, está acontecendo o quê? O que é feito? O que é destruído? Acabei de dizer. Os micro-organismos Os micro-organismos, eles são o quê? são destruídos, né? Eliminados. São destruídos, eles são eliminados. Então, a gente pode fazer isso de novo, pode estar utilizando de novo em quê? Em outro paciente. Foi utilizado aqui na titia, sofre o processo de esterilização e pode depois usar na Nayara, na Marcilene, uma vez que sofre o processo de esterilização. Geralmente, o que sofre o processo de esterilização são as pinças, são os metais, tá? Existem algumas sondas, alguns tubos, alguns frascos que eles também sofrem o processo de esterilização, mas ele acaba utilizando lá na biópsia, que é uma esterilização a seco para poder não danificar o frasco. Dentro da unidade hospitalar, não tem, ou aquela traqueia, né? Quem a galera vê que a pessoa está entubada e vê aquela traqueia que parece igual uma sanfoninha, tá? Aquilo ali sofre processo de esterilização, mas existe, né, uma firma, né, terceirizada, que é conhecida como Biox. Então, essa Biox, ela atende a maioria de todas as unidades hospitalares, tá? Uma empresa hiper grande. Então, ali ela pega nas unidades hospitalares e faz esse processo, depois ela devolve. Você paga por aquele serviço, porque a autoclave nossa, que é de vapor saturado sob pressão, ela não pode entrar esses materiais, porque senão ela destrói. Então, existe uma outra técnica para poder estar se fazendo esse processo de esterilização, para poder estar utilizando de novo no paciente. Tá ok? Foi? Não tem esses tubos que acaba entubando o paciente, ou até mesmo da traqueostomia? É que agora não se utiliza mais, mas antes, até esses tubos que estavam no paciente, eles não eram jogados fora. Ele passava por um processo de desinfecção, mandava para a biópsia esterilizava e mandava de novo. Só que com o tempo a gente começou a perceber o custo-benefício. Era mais fácil, né? Mais barato você comprar um tubo novo do que você mandar fazer esterilização. Professora, com licença, acho que tem aluno querendo falar com a senhora aí, ó. Aonde? Não, já voltou já. Meu telefone tinha ficado ruim, não estava ouvindo nada. Tá. Mas tá ouvindo agora? Agora eu tô. Tá. Peraí, rapidinho, deixa eu só responder aqui.
Conseguiram entender? Sim? Professora, pode repetir de novo, porque na parte que a senhora falou da empresa que vem pegar para limpar, o telefone ficou mudo. Então, existem alguns materiais como traqueia, frasco de macronebulização, que quem faz esse tipo de esterilização é uma empresa terceirizada. E aí vocês vão conhecer, não estou fazendo propaganda, não estou fazendo nada, mas é a Biox, tá? Então, essa autoclave de vapor saturado, peróxido de hidrogênio, ou até mesmo de etileno, esse tipo de autoclave não pode esterilizar esse tipo de materiais. Então, elas acabam tendo aí uma autoclave específica, material específico, para poder fazer essa esterilização para o paciente estar utilizando de novo. Foi? Oi. Então, reduz o número de micro-organismos através da ligação iônica com as moléculas de micro-organismo. Baixa a temperatura, né, de 52 graus, o ideal para artigos termossensíveis e permite o processo no local. Processamento local. Equipamento que permite eficiente vigilância no ciclo de esterilização, processo de limpeza e secagem. Baixa penetração de artigos de lumen, menor que 1 milímetro de comprimento e maior que 45 centímetros ao fundo cego. Bom, o que eu posso perguntar para vocês na prova é, tipo assim, que tipo de esterilização nós temos? Quais são? Vapor saturado sob pressão, Isso. peróxido de hidrogênio e o óxido de etileno. Perfeito. Essa é a resposta, tá? Se eu perguntar quem é mais eficaz? O vapor saturado sob pressão. Vapor saturado, né? Quem tem o maior custo e benefício? Custo alto. Peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio. Conseguiram entender? Então, vamos lá. Aqui eu tenho óxido de etileno, altamente tóxico e explosivo, alta penetração em lumes estreitos de fundo cego, baixa temperatura, tendência de deixar resíduo tóxico, né? Que é etilenoglicol e etileno cloridrina, tá? Isso são os produtos tóxicos, muitas das vezes não saem. Quando você vai utilizar de novo no paciente, muitas das vezes essa composição, esse resíduo ainda permanece nos materiais. Por isso que eles quase não são utilizados. Foi? Conseguiram entender? Obrigado, gente. Me deixa no vácuo, não. Bom. Sim, professora, deu para entender. Tá. Vocês precisam me dizer, porque senão eu vou passando. É conteúdo da BS. Vocês já perceberam isso, tá? Indicadores do processo de esterilização. Bom, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu tenho classe 1 e classe 2. Quando eu falo indicadores do processo de esterilização, eu tenho a classe 1 e classe 2. É diferente de eu dizer para vocês quais os tipos de esterilização se tem numa autoclave. Vapor saturado, peróxido de hidrogênio e a de etileno, óxido de etileno. Agora que eu estou dizendo para vocês... Quais o quê? Peraí, rapidinho, professora. Quais o quê? Aqui, ó. Quais a forma de esterilização na autoclave que eu tenho? Foi, Isabela? Foi. Ai, não. Ah, tá certo. Aí aqui eu digo assim, indicadores do processo de esterilização, né? Como é que é feito? Como é que eu tenho certeza? Por que esterilizou quem? Quem é fidedigno? Então, vamos lá. A classe 1, né, que é o indicador químico, demonstra um artigo que passou por um processo de esterilização por meio de alteração de cor, fita de autoclave e indicador da embalagem. Bom, isso aí é classe 1. Quando eu digo que meu material ele só sofreu um aquecimento e a autoclave ela foi abortada, né, por algum motivo, ou a autoclave não está fazendo o processo perfeitamente, a única coisa que vai acontecer com o grau cirúrgico ou com a fita de autoclave é ela mudar de cor. Vê se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Tá vendo que aqui tá rosinha? Tá vendo? Sim. Essa aqui é a marcação do grau cirúrgico, que ela tem em todos os lados, ó. Tá vendo? No decorrer dela, ó. Uhum. Tem uns que às vezes vem com uma bolinha aqui, ó, transparente. Aqui assim,
e ele acaba ficando pretinho. Aqui onde está rosa, ela vai mudar de cor. O grau cirúrgico e a fita de autoclave, ela não é fidedigna para eu ter certeza que meu material sofreu o processo de esterilização, que realmente todos os micro-organismos ele foi destruído. Eu só tenho um parâmetrozinho. A qualquer temperatura, a minha fita de autoclave mais o meu grau cirúrgico, ele muda de cor. O que seria essa fita de autoclave? É igual uma fita crepe. Só que a diferença da fita crepe para a fita de autoclave é porque nela tem uns risquinhos amarelados. E quando ela vai para a autoclave, ela tem essa temperatura, né? Esse excesso aí de calor, ela muda de cor. Ela fica de amarelo para preto. Então, ela não é fidedigna, porque de início ela pode, logo que colocou, ela vai mudar de cor, ambos irão mudar de cor, mas, porém, o ciclo da autoclave muitas das vezes não realizou, ou pode ser que a autoclave está com algum problema. Então, grau cirúrgico e fita de autoclave, ela não é fidedigna. Conseguiram entender? Bom, já na classe 2, eu tenho um teste específico. Opa, se mudar de cor, se acontecer alguma coisa, eu tenho certeza que sofreu o processo de esterilização. Tanto que a instrumentadora, quando ela vai realizar esse processo de esterilização, dela pegar o material e ela ter certeza que está esterilizado, ela fica igual um bichinho na goiaba, igual mosca de padaria, atrás do integrador químico, que é esse aqui, ó. Ah, eu tenho um pedaço aqui de fita de autoclave, olha que legal. Eu trago as coisas nem se lembram. Espera aí que eu vou pegar para vocês. Só tirar aqui um pedacinho, tá? Vamos lá. Vê se vocês conseguem observar, vou botar na câmera, que ela tem um risquinho amareladinho, tá vendo? Sim. Estão vendo? Essa Sim. aqui é a fita de autoclave, ela vem enroladinha igual fita crepe, tá? Igual os esparadrapo, só que o esparadrapo é maior, vou botar o esparadrapo fininho, tá? Ó, ela vem assim. Quando ela vai para autoclave a qualquer temperatura, ela muda de cor. Fita de autoclave e grau cirúrgico. Ambos não são fidedignos para eu ter certeza que meu material sofreu um processo de esterilização. É diferente da classe 2. A classe 2 são utilizados materiais que ele é conhecido como Boidic e integrador químico. Quando eles mudam de cor, eu tenho certeza que meus materiais eles sofreram um processo de esterilização. Boidic é isso aqui, ó. Ele é composto por isso aqui. Tem mais. Espera aí, ó. Vou pegar o azul. Ó, Boidic. Teste de Boidic. Ó, teste, tá? Que é o Boidic. Então, eles são colocados no meio dos meus materiais para poder eu ter certeza que a autoclave ela tá funcionando perfeitinho. O Boidic é um teste que a gente faz, ele muda de cor, ele fica pretinho também, tá? Essas duas folhas elas são utilizadas junto. Teste de Boidic. Esse círculo todo aqui, ele precisa ficar todo preto, todo completinho. Deixa eu botar um pouco de para vocês verem o tamanho, ó. Tá? Quase o tamanho de uma folha A4, tá? Olha o outro. Esses são meu teste, ele precisa mudar de cor. Foi? E o outro que é fidedigno é meu integrador químico, que é esse aqui, ó. Ele tem a minha bolinha amarela e ele precisa mudar de cor. Ele precisa ficar todo pretinho. Então, quando a instrumentadora ela vai pegar o material para poder fazer, né, no procedimento no paciente, que ela separou os materiais, esse integrador químico vai estar aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês que estavam separados, ó? Eu preciso colocar em 2 graus cirúrgicos. Vou dar exemplo. Minha pinça, ó, coloquei minha pinça. Vou colocar meu integrador químico dentro da minha embalagem. Vou selar, depois vocês vão ver a seladora aí mais à frente. Vou selar, dobro. Coloco dentro do meu outro grau cirúrgico. E, ó, ele fica assim. Só que quando ele sofreu o processo de esterilização, esse amarelinho aqui, ele precisa mudar de cor. Ele vai ficar preto. E aí,
A instrumentadora vai pegar essa fita de esse integrador químico. Existe uma folhinha chamada, né, que é o gasto do centro cirúrgico, onde tem todas as medicações, todos os materiais que foram utilizados no paciente, tá? Como se fosse um checklist. Coloca lá no finalzinho, faz de conta que esse aqui é meu checklist. Ali tem seringa, agulha, medicações, agulhas, compressas, tudo que for utilizado. Ela vai pegar no fim, faz de conta que aqui é o checklist. Tá tudo escrito aqui, a gente vai marcando. E a gente pega esse entregador químico, grampeia lá no final. Aí fica como respaldo. Esse integrador químico, mais o que foi gasto dentro do centro cirúrgico com o meu paciente, fica lá no prontuário do paciente. Se por um acaso ele disser que ele fez a cirurgia e pegou alguma infecção hospitalar por conta, né, da má utilização ou que realmente não sofreu o processo de esterilização corretamente, o que nós temos como respaldo é o quê? É o integrador químico, tá? Ele e o Boidic são os únicos que são fidedignos, é o que eu tenho certeza que meu material sofreu o processo de esterilização. Conseguiram entender? Sim. Foi? Sim. Mas, Então professora, eu tenho... Oi. um em cada instrumento? Cada instrumento, vamos supor, eu tenho E anexar todos eles no... Ó, existe materiais, né, que vocês vão ver aqui. Existem materiais em caixa. Então, vamos supor, tem cirurgia de hérnia, tem cirurgia de postectomia, tem cirurgia de geral, tem cirurgia de ortopedia, tem cirurgia oftalmológica. Então, essas caixas, né, aonde estão essas pinças para determinadas cirurgias, precisa ter um integrador químico desse ali dentro, no meio das caixas. Foi? Quando eu tenho pinças avulsa, tesoura, pinça, hemostática, Kelly, babycock, e eu sei que elas são avulsa, em cada avulso desse, eu preciso colocar o integrador químico. Por quê? Vamos supor que o médico cirurgião, ele deixe cair uma babycock no chão. Só que na caixa só tem uma babycock. Então, por ter uma babycock, eu preciso pegar uma pinça avulsa, porque ele precisa. Então, ele precisa ter certeza que realmente a pinça ela sofreu o processo de esterilização. Então, para ali dentro dessa pinça, a avulsa, dentro desse grau cirúrgico, precisa ter um integrador químico desse. Foi, Nayara? Foi, obrigada. Conseguiu entender? Mais alguém tem dúvida? Vamos lá. Classificação, né? Que são indicadores de esterilização. Indicadores, quem são esses indicadores? Falem para mim. Na classe 1, eu tenho que tipo de indicador que meu material sofreu processo de esterilização? A fita autoclave e o indicador de embalagem. Vou para fazer a pergunta. Fita de autoclave e grau cirúrgico é fidedigno? Não. Quem Não. é fidedigno? Quem eu tenho certeza que sofreu processo de esterilização? Para poder comprovar. O IDIC e o integrador químico. Perfeito. Conseguiram entender? Sim. Tá? Entre outros, mas vamos ficar só com esses dois que são mais utilizados, para vocês não terem tanta coisa para poder a gente começar a estudar. Foi? Bom, dentro do centro cirúrgico, a gente tem aí, a gente está falando de esterilização, então a gente tem aí a classificação dos artigos. Eu tenho o artigo crítico, tenho o artigo não crítico e tenho o artigo semicrítico. Como funciona? Bom, cada artigo desse, eu vou utilizar uma forma de estar utilizando os meus materiais. Então, é aí que eu vou estar indicando se realmente aquilo ali é crítico ou não. Artigo crítico. Entre em contato com tecido estéril ou sistema vascular, que requerem, né, a esterilização para o uso, pois possui alto risco de causar infecção. Todos os artigos que entrarão em contato com sítios cirúrgicos e instrumentais e mão do cirurgião e auxiliar. Então, se eu tenho artigo crítico, automaticamente eu estou entrando aonde? Que tipo de incisão é essa? Alguém pode dizer? Sim, não, talvez. Se eu for realizar um procedimento, né, de apendicectomia, que todos sabem o que é apendicectomia, ele entra como artigo crítico?
Um minuto de silêncio, Jesus está Eu passando. acho que sim, né? Isso, Porque eu tenho, entra em ó. contato com os tecidos internos, né? Boa, Nayara. Tá tudo lacradinho, tudo fechadinho, tá? Preciso fazer a incisão, ele tá entrando em contato com o meio quê? Estéreo. Cardiologia, vamos botar aí uma laparotomia, aonde eu tenho uma abertura. Aquilo ali não vai ser material crítico. Ele tá entrando em contato com o meio quê? Estéreo. Conseguiram entender? O que seriam artigos críticos? Não. Quem falou não? Eu, Dorimar. Dorimar, vamos lá. Vai realizar uma cirurgia cardiológica. Quando eu vou realizar uma cirurgia cardiológica, eu posso estar utilizando qualquer tipo de material? Eu Não. preciso de material o quê? Específico, mas porém estéreo. Então, quando esses artigos, né, quando essas pinças, elas entram em contato com o meio estéreo, eu estou dizendo que esse artigo ele é o quê? Crítico. Esse sítio, esse procedimento cirúrgico que foi realizado, ele se torna o quê? Crítico. Entendeu? Por conta da contaminação. Então, por isso que as instrumentadoras, elas ficam atrás do integrador químico ou do Boidic. Eu tô abrindo, ele tá abrindo uma incisão, uma abertura, ele quer fazer alguma coisa no coração. Então, ali eu digo que as minhas pinças, os meus materiais, a incisão cirúrgica, ela acabou sendo o quê? Um artigo crítico. Foi? Sim. Conseguiu mesmo entender? Sim. Tá. Artigos semicrítico. Então, a gente pode dizer, né, que ele foi aberto, provavelmente, e ele vai entrar em contato com a pele. Então, ó, semicríticos são aqueles destinados ao contato com a pele, não intacta ou mucosa íntegra. Requerem desinfecção de alto nível ou esterilização. Então, vamos lá. O paciente, ele cai, né? Vamos botar aí um acidente de moto. Só que ele precisa entrar para o centro cirúrgico, muitas das vezes, né? Ele fez o procedimento cirúrgico e ele abriu. Só que ali aconteceu. Então, eu preciso juntar essas duas camadas, como se fosse uma sutura. São aqueles destinados ao contato com a pele não intacta. Ela já tem o quê? Um rompimento. Já o artigo crítico, ele está entrando diretamente dentro da cavidade para poder realizar. Então, eu digo que essas pinças estão o quê? Crítica. Essa incisão cirúrgica foi o quê? Crítica. Já o artigo semicrítico, ele já tem o quê? Né? Uma abertura. É como se fosse uma inflamação. Os pontos soltaram, o ponto se rompeu e muitas das vezes eles se separam. Ali eu não posso dizer que é um semicrítico, mas também eu não posso aproximar bordas porque elas já foram o quê? Fechadas. Está passando 6 horas, a gente já não pode mais mexer. Entendeu? Entendeu, Dorimar? Professora, então o artigo crítico é, no caso, vamos supor, um bisturi que vai cortar e o semicrítico é um que vai, um material que você vai usar para mexer no negócio que já está aberto? Excelente, isso aí mesmo. Como uma agulha, por exemplo. Agulha, né? É uma incisão, uma agulha poder suturar de novo. Sim, é isso mesmo. Foi? Dorimar, Foi. conseguiu entender? Lauane, entendeu? Sim. Entendi. Artigo não crítico. São artigos destinados ao contato com a pele íntegra pelo paciente. Então, exemplo. Lembra quando eu falei para vocês sobre asepsia, né? Eu tenho antisepsia e asepsia. Se eu não fizer uma antisepsia, né, naqueles materiais que eu preciso passar para o meu paciente, vai acontecer o quê? Uma contaminação cruzada. Então, artigos críticos é aquele que entra com o paciente na pele íntegra. Exemplo, comadre, aparelho de PA, termômetros, é aquele que entra em contato com a pele o quê? Íntegra, são os meus materiais. A pele do paciente não tem nenhuma incisão, não tem nenhuma inflamação, não tem nenhuma abertura, não tem nada. Foi? Paciente,
né, ele está debilitado, pós-cirúrgico, realizar um procedimento cirúrgico, ele não consegue Professora, deambular. com licença. Pode falar. Então, esse artigo não crítico, a agulha não poderia ser? Não, a agulha eu vou dizer para você que ela vai entrar em contato, né, com a pele do paciente. Pensa numa roupa, vamos lá. Eu preciso dar um ponto numa roupa porque ele soltou. Botão, ele soltou. Então eu venho de botar do lado avesso para fora, poder aquele pedaço de linha não ficar aparecendo. Lembra que eu faço assim, ó, o botão e eu preciso furar. Eu não vou transpassar. Sim. Então eu posso dizer que esse artigo ele é o quê? Crítico? Semicrítico, não é isso? Estão falando de agulha, juntar. É crítico, é. Isso. Agora, o não crítico é aquilo que o paciente não tem nada, a pele dele está íntegra. Se eu disser para vocês que colocar um termômetro no paciente, ao observar, né, ao elevar o braço dele, observo que a axila não tem nenhuma incisão, não tem nada. Não pode ser aí um artigo não crítico. Eu pego o termômetro, dou lá para o meu paciente. Dou não, né? A gente precisa colocar, porque o termômetro não é o paciente que coloca, somos nós. Entenderam? Professora, e aquele. Eu sou ruim de falar nos termos técnicos. Pode falar Aquele normal que eu negócio vou que a tentar gente entender. aquele negócio que a gente coloca para poder botar soro, aquele catéterzinho que entra. Aquilo ali, no caso, é crítico? Eu posso dizer para você que ele é um semicrítico. Acesso venoso periférico, ó, periférico. Agora, se eu disser para você que o PIC, o acesso venoso profundo, ele pode ser um artigo crítico, aí eu digo para você que sim. Por quê? Ele vai estar muito mais profundo, entendeu? Ah, tá. Uhum. Periférico, posso botar como semicrítico, tá? Tá. O crítico, acesso venoso profundo, jugular profunda, subclávia profunda, aí eu posso dizer que ele é um artigo crítico. Tá. Entenderam? Entendi. Sim, não, talvez? Foi? Sim, foi. Tô com uma dorzinha no peito. Artigo não crítico. Conseguiram entender? Então, se eu pedir para vocês, quais são as classificações dos artigos? Artigo crítico, artigo semicrítico e artigo não crítico. O artigo crítico é aquele que entra em contato com o tecido estéreo. Artigo semicrítico é aquele que entra em contato com a pele intacta, tá? Ou com a mucosa íntegra. Não íntegra, não intacta, desculpa, eu tenho uma abertura. E o artigo crítico é aquele destinado ao contato da pele íntegra. O semi, não intacta, não íntegra. Já o crítico, íntegra, eu não tenho nenhuma abertura, eu não tenho nada, tá? Foi? Sim, não, talvez? Foi. Bom, Sim. não acabou, tá? Instrumentais cirúrgico. Todo e qualquer instrumento que entra em contato com a ferida, né? Ou com o sítio cirúrgico. Quando eu falo sítio, é abertura, é incisão, é aquilo ali que abriu, que separou. Então, a gente dá como sítio cirúrgico. Então, como são feitas essas classificações de acordo com instrumentais cirúrgicos? Eu tenho uma dierese, eu tenho uma hemostasia, eu tenho específico ou especiais. Quando eu falo que tem uma dierese, nada mais é que a separação dos tecidos. Lembra? A mulher ela precisa parir de forma cesárea. Então, está se fazendo uma dierese. Está cortando quantas camadas mesmo que nós temos? 3. 7 camadas. Estou falando de centro cirúrgico, clínica cirúrgica, tá? Temos 7. As 7 camadas. Então, ele está fazendo o quê? Uma dierese. Ele está afastando e a criança precisa o quê? Nascer. Dierese. Separação dos tecidos, tá? Tô juntinho,
Estou separando. Então, isso se chama diérese. Hemostasia, redução do fluxo sanguíneo. Falei para vocês lá na primeira aula sobre o bisturi elétrico. O bisturi elétrico que eu sinalizei, ele é como se fizesse uma cauterização, né? Ele está coagulando aqueles vasinhos que estão sangrando. Muitas das vezes é consequência da hemostasia. Hemostasia, eu preciso juntar o meu tecido, lembra? Suturou, tá saindo muito sangue, gordurinha tá pro lado de fora. Eu vou juntar essa diérese, então eu tô aproximando. Só que ao aproximar, a gente consegue observar que existem alguns vasinhos ainda com fluxo de sangue. Então, onde é feito a hemostasia. Ele faz com que tenha uma redução do fluxo sanguíneo. Então, ele vai o quê? Diminuir. Foi? Quando o cirurgião, ele acaba utilizando, né, o bisturi elétrico, quando ele está fechando, né, todas as camadas, conforme ele vai fechando, ele consegue perceber que existem alguns vazios que continuam, a gente dá como babando, ainda continua. Mesmo que você der o ponto, ele continua babando. Antes dele fazer aí a hemostasia, poder diminuir o fluxo de sangue, ele já cauterizou lá dentro. Então, ele só vai fechar aqueles vasos maiores, né, para poder fechar um ou outro, para poder fazer. Então, isso se chama hemostasia. Foi? Quando eu acabo utilizando, né, específico e especiais, são criados especificamente para o tempo cirúrgico. Por exemplo, afastadores e gancho. Não sei se vocês já vão botar aí, ó, que eu posso dar para vocês entenderem um pouco melhor. Quem já foi no dentista e já colocou aquele negócio assim na boca, poder separar, né? São aqueles afastadores. Então, quando o cirurgião ele vai realizar um procedimento, né, cavidade torácica ou até mesmo abdominal, e ele precisa olhar o sítio cirúrgico, dentro do sítio cirúrgico, a pele muitas das vezes vai atrapalhar. Então, eles utilizam afastadores ou garras para poder separar, para eles poderem visualizar como é que está ali dentro. Entendeu? Então, isso eu acabo utilizando como os materiais específicos e especiais. Para cada um, eu posso estar utilizando os afastadores ou até mesmo os ganchos. Foi? Gestante, geralmente, cesárea, acaba utilizando os afastadores, tá? Para poder afastar. Quando é laparotomia, né, que é mais delicado, a gente acaba utilizando esses ganchinhos que eles são mais estreitinhos. Ou semiller, né, que é um afastador bem pequenininho. Conseguiram entender? Professora, é igual quando a mulher vai fazer preventivo também? Então, quando a mulher ela vai realizar o preventivo, a gente pode utilizar como se fosse, né, é um espéculo, né? Ele coloca, gira e abre. Então, ele está afastando para poder visualizar o colo do útero. Então, a gente pode colocar como alguns afastadores. É mais ou menos por esse caminho. Só que dentro da área cirúrgica, ali dentro a gente não utiliza isso. São ganchos mesmo de metais que a gente acaba utilizando, tá? Mas se está no caminho certo, Isa, é mais ou menos isso mesmo, tá? Eu preciso afastar para poder olhar. Perfeito. Tá ok? Tá. Professora, pode dar outro exemplo de homostasia? Hemostasia. Não tem outro exemplo. O que eu posso dizer para você... Então, vamos lá. Uma transfusão de sangue? Não. Melhor, uma hemorragia externa. Lembram que torquinete, agora, ele é proibido, mas, porém, se você não tiver nenhum outro tipo de saída, né, momento de emergência, você utiliza e afrouxa. Utiliza e afrouxa. Para poder não ter necrosamento, né, para poder ter a circulação. Professora, Oi? então, falando nessa palavra torniquete, né? Torniquete. Bem caiu na minha prova de habilitação. Primeiros socorros. Primeiro socorro, é verdade. Primeiros errado, socorros. né? Primeiros socorros, vem caindo. Fala assim, tá? Então, ó, a hemostasia nada mais é o quê? Eu tenho fluxo de sangue, eu preciso reduzir, eu preciso diminuir esse fluxo sanguíneo. Dentro do centro cirúrgico, ele é feito o quê? Né? Aí tá utilizando aqui, ó, pinças,
Kelly, Kriller, síntese de junção de tecido. Então, quando eu falo de pinças, é porque eu não tenho nenhuma aqui. Deixa eu pensar se eu tenho. Não tenho nenhuma aqui. Então, quando eu falo Uma de pinça de pinça... sobrancelha. Pega uma pinça de sobrancelha. Uma simulação. Não, pior que nem pior que essa Kelly, essa pinça nem parece com essa, né? É como se eu pegasse... Não tem o alicate mesmo de obra. Sim. Então, quando você aperta ali, ó, você não está apertando para poder segurar? É a mesma coisa. É uma pinça. Não tenho nenhuma que eu vou poder mostrar para vocês. Não tenho. Eu acho que eu já vi no Grey's Anatomy alguma coisa parecida na cirurgia. É exatamente isso. Aham, Aquelas tem. pinças, tá? Ah, tá, entendi. Tá? Então, ela é assim, ó. O fluxo de sangue tá ali. Você vai prender aquele vaso ali para poder o fluxo de sangue não sair. Tá? Eu tô fazendo Ô, uma professora, não é hemostase. emergência. Pode estar fazendo esse torniquete aí? Foi o que eu falei. Hoje quase não se utiliza mais, tá? Mas quando é utilizado, quando não se tem saído, poder, né? O paciente ele não chocar, para ele poder não ter um choque hipovolêmico, você acaba utilizando aí numa emergência, tá? Então, utilizou, você faz. Mas faz e solta, tá? Por conta da necrose. Então, você não pode deixar muito tempo, tá bom? Ah, tá. Então, Professora. ó, Igual também, tipo assim, quando a pessoa se machuca em casa, até chegar no hospital, quando é uma ferida muito aberta, para não perder muito sangue, vai e amarra alguma coisa, né? Na verdade, a gente não pode amarrar. O que a gente pode fazer é pegar uma compressa com gás ou um pano limpo, colocar em cima daquela... Pressionar. Isso. Só que a gente não pode fazer toda hora o quê? É tirar, deixa eu ver para ver se parou o sangramento. Deixa eu ver para ver se parou o sangramento. Em hipótese alguma pode fazer isso. Uma vez que coloca gás ou um tecido limpo, tá? É até chegar à unidade hospitalar. O sangue, ele faz um coágulo e aquilo ali é uma hemostasia. E aquilo ali impede o fluxo, né? Tá o quê? Saindo. Então, quando você tira, a gente consegue ver aquele coágulo. Então, ali, ele fez uma hemostasia e está impedindo que tenha esse fluxo de sangue. Foi? Professora, uma coisa Isso. que eu sempre tive muita dúvida. Fala. A diferença. Quando a gente, vamos supor, eu tomo um tiro, aí a pessoa vai lá e bota um pano em cima para poder o sangue não sair. E quando a gente perde um membro e a pessoa amarra assim, um pouco acima para poder parar de ficar escorrendo sangue. Como é que é o nome desses dois negócios? A diferença de um pro outro? Já acabei de dizer, torquinete. Quando É amarra, torquinete e torquinete. torniquete. Torniquete, desculpa, torniquete. É quando amarra. Torniquete é quando amarra. E quando você bota em cima do machucado para o sangue não ficar saindo? Compressão. Ah, tá. Ambos eu posso dizer para você que é o que? Uma hemostasia. Eu estou diminuindo que o fluxo sanguíneo, né, tem aí o extravasamento. É uma redução do fluxo. Eu não estou impedindo? É a mesma coisa, gente. Vamos lá. Eu tenho uma mangueira. Eu vou lavar o quintal. O que a gente tem mania de fazer na ponta da mangueira? É o quê? Apertar, não é isso? Não é assim que a gente faz? É a mesma coisa, só que na mangueira vai sair mais forte. Mas estou querendo dizer para vocês que quando eu obstruo, né, aquilo ali, eu estou impedindo. Ou quando eu estou com preguiça de ir lá fechar a torneira, eu quebro a pontinha da mangueira, né? Eu estou impedindo que aquela água saia. É a mesma coisa. Uma hemostasia. Entendi. 2. Conseguiu, Lawane? Mais alguém tem dúvida? Foi. Então, vamos lá. Limpeza. Ai, deixa eu ver a hora. Vamos dar um intervalozinho rapidinho? A gente volta 15 para as 5 para poder fazer um xixi. Pode ser? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. O Zoom nem fechou, né? Que legal. Tá indo direto agora. Tá indo direto agora? Uhum.
Vou só encerrar aqui, tá? Meu filho, acho que ele quer apanhar, não é possível. Vocês estão ouvindo ele falar? Não, né? Agora eu escutei. Não vi, não. Ele quer apanhar. Ele quer. Oh! Tá vendo o que dá em casa? Ó, vou encerrar aqui, a gente volta, tá? Vou sinalizar lá.